tantos quanto foram necessários. Então, a tortura é válida. É nesse clima tenso que iniciamos o nosso segundo episódio, A Verdade contra o Negacionismo. E agora iremos confrontar de frente todas e cada uma das evidências de falsidade do caso Rubens Paiva. Desde a criação da Comissão Nacional da Verdade, a CNV, em 2012, setores militares e políticos resistem às revelações dos crimes da ditadura. Generais da reserva taxam a comissão de revanchismo. Dizem que esse passado já ficou esquecido, mas não é isso que acreditamos. Nesse episódio final, vamos esclarecer finalmente quais foram as conclusões da Comissão Nacional da Verdade, quais os documentos chaves que estavam escondidos nos cofres militares até pouco tempo atrás, tratar das relações dos Bolsonaro com a família Rubens Paiva e entender por que esse caso está até hoje no Supremo Tribunal Federal e passando por um entrave político gigante. E mais do que isso, como a luta pela memória pode impactar o futuro ou o nosso presente. Porque falar desse caso é tão crucial não apenas para a história, mas para os rumos políticos do Brasil. Eu passei as últimas semanas imerso nesse tema. Eu espero que você tenha gostado do episódio 1 e que esse capítulo consiga te mostrar de uma vez por todas o quão grave é a permanência dessa impunidade. A gente caprichou aqui na equipe, então faça a sua parte, deixe o seu like, seu sininho, sua inscrição e, sobretudo, compartilha esse vídeo. Passa para alguém. É desse modo que você mostra que ainda estamos aqui e queremos justiça. O começo antes do começo, ou vingança é um prato que se come frio. No episódio 1, escolhemos apresentar o caso a partir do sumiço de Rubens em diante. Portanto, a justificativa militar de interceptação das cartas foi tomada como verdade, porque, em fato, foi esta a tônica dada no período. No entanto, a história nunca começa na data fatídica, e sempre há uma série de coincidências que precedem um objeto histórico. E aqui não será diferente. Há um detalhe fundamental na prisão e no desaparecimento de Rubens Paiva. Muito antes do sequestro, ele já estava na mira dos militares golpistas. E o motivo? Rubens foi um dos deputados mais ativos da Comissão Parlamentar de Inquérito, IBAD-IPES, que escancarou o financiamento corrupto de grupos contra João Goulart e a favor de um golpe militar. Essa CPI desvendou como empresários e setores da mídia atuavam para fabricar um clima de medo com uma estratégia de desinformação bem parecida com a de hoje. Mas o que é IPES-IBAD? Brasil, capital Brasília. País livre, democrático, cristão. País em fase febril de desenvolvimento. Se você já assistiu o nosso vídeo sobre Brasil Paralelo, deve se lembrar quando falamos dessa máquina de propaganda. Mas para entender o peso dessa CPI, precisamos abrir esse episódio dando um contexto político rápido, para te situar e dar uma outra perspectiva do motivo da crueldade com Rubens. O IBAD, Instituto Brasileiro de Ação Democrática, foi fundado em 1959 por empresários, políticos conservadores, intelectuais de direita e agentes do capital estrangeiro. E apesar de vendido com o pretexto de defender a democracia, na prática, seu objetivo era patrocinar campanhas eleitorais de políticos conservadores, comprando o Congresso com dinheiro estrangeiro. Para impulsionar essa agência, o IBAD criou dois braços de atuação, a Promotion SA e a Ação Democrática Popular, a ADEP. A Promotion SA funcionava como uma agência publicitária secreta que injetava milhões de dólares na mídia para pagar colunistas de jornais, rádios e TV para espalhar a narrativa de que o comunismo estava prestes a tomar o Brasil. Em 1963, mais de 1.700 filmes foram exibidos somente no Rio de Janeiro para cerca de 180 mil militares em quartéis, escolas e navios. E em 1964, aproximadamente 2 milhões de dólares foram gastos em propagandas de rádio, TV, revistas e outros. Já a ADEP operava diretamente no Congresso Nacional, financiando ilegalmente campanhas de candidatos alinhados à agenda golpista. Mais de 250 deputados federais, 600 estaduais e 8 governadores foram beneficiados com esse esquema de interferência eleitoral. E além do dinheiro, o IBAD fornecia material de propaganda, apoio logístico e estratégias de campanha para os seus aliados. Em troca, o IBAD exigia dos parlamentares a adesão à ADEP, ou seja, paralisar o governo João Goulart.
criando um pretexto para o golpe militar. Era preciso criar um consenso popular na sociedade para justificar um golpe. E o modo mais rápido de fazer isso é usar a máquina de propaganda, aproveitando o pânico da Guerra Fria para transformar qualquer reforma social em ameaça comunista. Assim se infiltrava nos mais diversos círculos sociais que iam desde empresariado, passando também por movimento estudantil, feminista, campesinato, movimento operário e assim por diante. Para aprofundar ainda mais essas ações é que nasceu o IPES. Foi para colaborar com a democracia e o desenvolvimento que se fundou o IPES, Instituto de Pesquisas e Estudos Sociais, que, disfarçado de think tank partidário, organizava campanhas ideológicas, fazia lobby no Congresso e, acima de tudo, produzia campanhas massivas de propaganda anticomunista. A democracia não encontra meios para superar os seus problemas, está em perigo, ameaçada de ser destruída pelas ditaduras, como tem acontecido no mundo inteiro. Entre os jornais interligados ao Instituto estavam o Estado de São Paulo, a Folha de São Paulo, o Diário de Notícias, a TV Record, a TV Paulista, o Jornal do Brasil, o Diário de Pernambuco, o Correio do Povo, o Globo, a Rádio Globo e os diários associados, que precisavam criar um clima de pânico, de que João Goulart era um perigo comunista, um inimigo interno a ser eliminado. Estudos efetuados pelo IPES revelaram a necessidade de reformas estruturais imediatas. Um novo conceito de democracia. A participação do IPES nas esferas mais altas de poder era direta e objetiva, e tinha colaboradores em todos os espaços. Eles tomaram a liderança do BNDES, do Banco do Brasil, da Caixa Econômica Federal, e pela primeira vez a direita parecia estar organizada ideologicamente em torno de uma unidade em favor do golpe militar. E até na própria CPI eles tinham um dedinho, por que não? É o seguinte, a CPI teve duas formações de líderes. Na primeira, o presidente era Walter Perac Barcelos, que era militar, ajudou durante o golpe, ganhou cargo na ditadura como ministro do Trabalho e, neste período, estava segurando as investigações da CPI, atrapalhando o andamento da comissão e coisas desse tipo. Portanto, era Rubens Paiva, como vice-presidente da comissão, que tinha o acesso mais direto a documentos, depoimentos e provas que comprovam que o IPES e o IBAD operavam como um braço político da direita empresarial e militar de forma corrupta na política institucional. A segunda fase da CPI passou a ser presidida por Ulisses Guimarães e Bocaiúva Cunha, mas neste momento o PSD estava apoiando o golpe militar. E mesmo Ulisses, que depois virou símbolo da luta contra a ditadura, também não era contra a ação militar para a derrubada de João Goulart. Ou seja, se não fosse Rubens e Bocaiúva, que citamos no episódio 1, a CPI não teria descoberto tudo o que descobriu. No relatório de conclusão, a comissão apontou que o IBAD era uma organização criminosa e não conseguiu comprovar a origem dos seus investimentos. De acordo com o livro de René Armand Dreyfus, 1964, A Conquista do Estado, Ação Política, Poder e Golpe de Classe, foram 297 corporações estadunidenses que depositavam as contas nesses institutos. Anota aí que é assustador. Na lista, há nomes como a Shell, a Texaco, a GM, a GE, a Bayer, a Companhia Souza Cruz de Cigarros e a Coca-Cola, além de outras 290 listadas por Dreyfus. Além disso, o governo dos Estados Unidos estava diretamente ligado a essas ações via CIA. There's no doubt from the historical record that there was such funding, that there were covert CIA propaganda operations in Brazil. Media operations, labor operations, helping to support strikes, planting false articles in the newspapers. As investigações revelaram a existência de uma rede de espionagem interna no Brasil. Há muitos debates intensos nos anais do Congresso e cobranças de Rubens Paiva para a celeridade do processo. Porque, segundo ele, quando a CPI começou a investigar quem financiava esse aparato e quem estava sendo financiado por ela, os responsáveis entraram em modo de destruição de provas. Documentos foram queimados, papéis desapareceram e o IPES conseguiu escapar da condenação. Ainda assim, o IBAD foi condenado por crime de corrupção e seu fechamento foi determinado através de um decreto assinado por João Goulart em 31 de agosto de 63. Logo depois disso, intensificaram-se as articulações para o golpe,
antes que tudo fosse descoberto. Milhares de pessoas levadas às ruas para pedirem intervenção militar já, em nome da família, da pátria, com Deus, pela liberdade. Ou seja, a ditadura não foi apenas um golpe militar espontâneo em 64. Ela foi milimetricamente planejada durante anos por meio de propaganda, desinformação e alianças estratégicas entre políticos, empresários e militares. Foram poucos os que ousaram abater o pé e manter o apoio contra o golpe, e pagaram caro por isso. Rubens Paiva era um deles. No dia do golpe, Rubens discursou denunciando o golpe em curso e convocou trabalhadores para resistir diante do que estava acontecendo. É um dos poucos áudios originais que temos de Rubens. Segue-se. Me dirijo especialmente a todos os trabalhadores, a todos os estudantes e a todo o povo de São Paulo, tão infelicitado por este governo fascista e golpista que, neste momento, vem traindo seu mandato e se pondo ao lado das forças da reação. Desejo conclamar todos os trabalhadores de São Paulo, todos os trabalhadores portuários e metalúrgicos da Baixada Santista, de Santos, da capital e das cidades industriais de São Paulo em especial. Todos os universitários que se unam em torno dos seus órgãos representativos, obedecendo à palavra de ordem do Comando Geral dos Trabalhadores, do Fórum Sindical de Debates, dos sindicatos, da União Nacional dos Estudantes, das uniões estaduais e dos grêmios estudantis, para que todos, em greve geral, deem a sua solidariedade integral à legalidade que ora representa o presidente João Goulart. Este momento nacional é um momento decisivo, em que o povo brasileiro pode ter a felicidade de ver realizada toda a sua revolução dentro do processo da legalidade democrática, prestigiando o presidente da República e esta legalidade. E aí vem o ponto-chave. Rubens Paiva era um dos rostos mais conhecidos dessa CPI. Era um parlamentar ativo, combativo, porque era um dos poucos que realmente sabia o que estava acontecendo. Portanto, ele era alvo dos militares antes mesmo da ditadura começar. Não à toa, ele foi um dos primeiros políticos a serem caçados, logo no dia 10 de abril de 64. Rubens Paiva era, portanto, um homem marcado para morrer, mas não imediatamente. Em cima da hora, aqui estamos com uma série de depoimentos oportunos sobre a atualidade política brasileira no que diz respeito à cassação dos mandatos dos deputados comunistas, criptocomunistas, pelegos, enfim. E aqui vem o detalhe mais aterrorizante desse período. Os militares esperaram 7 anos para executar sua vingança. Em 1970, quando a repressão já estava consolidada e os órgãos de tortura operavam a todo vapor, os generais finalmente tiveram a chance de capturar Paiva. Era necessário apenas encontrar uma desculpa plausível para pegar o deputado. Aguardaram até 1971 para daí sim interceptar uma carta que seria entregue a um tal de Adriano, Assis ou Janjão, que era o codinome que os militares apontavam como um dos líderes do MR8. E apesar de não ter ligação com o movimento revolucionário 8 de outubro, não conhecer Carlos Lamarca e tampouco fazer serviço de entrega de cartas de forma recorrente, Paiva conhecia o tal Adriano, quando ajudou a filha de um amigo a fugir do terrorismo promovido pelo Estado militar. Adriano era, na verdade, Carlos Alberto Muniz, economista que durante a ditadura viveu na clandestinidade para resistir ao regime e comandou o MR8 por algum tempo. Ele buscaria tal carta no dia da prisão de Rubens e foi Eunice que salvou sua pele. Ela, que costumava ser muito afetuosa nas ligações, ao atender o telefonema com os militares de sua casa, respondeu bem seca: "Não, o Rubens não está", deixando Muniz perceber que a polícia estaria ali procurando. Rubens, por sua vez, não entregou a identidade de Adriano nem sob tortura, o que tirou sua vida, mas manteve a vida de Muniz, que em 2008 foi vice-prefeito do Rio de Janeiro e secretário do Meio Ambiente. Mas não é apenas pela carta que Rubens foi capturado. Foram 7 anos para executar a vingança cruel contra o parlamentar. Sua morte não foi um acidente ou uma fatalidade, foi queima de arquivo. E por isso que mesmo décadas depois, eles ainda escondem o que aconteceu com seu corpo. Porque trazer essa verdade significaria expor o maior segredo do exército. O que aconteceu foi um acerto de contas. E por isso que nos próximos capítulos, você vai perceber que toda a vitória de Eunice Paiva para reabrir as investigações tantas e tantas vezes era seguida de um balde de água fria para a família. Havia muita gente trabalhando para encobrir essa verdade. E agora, com tudo isso posto, eu te pergunto,
Faz sentido para você o silêncio e a blindagem militar em torno desse caso? Eunice Paiva, da dor pessoal à luta coletiva. Maria Lucrécia Eunice Fatiola Paiva nasceu em 7 de novembro de 1929 e cresceu no bairro do Brás, em São Paulo, de uma família de classe média de origem italiana. Desde cedo cultivou o gosto pela leitura. Culta, brigou com o pai pelo direito de estudar e passou em primeiro lugar no vestibular para letras, na tradicional Universidade Mackenzie, onde se formou e aprendeu fluentemente o francês e o inglês. Logo, aos 23 anos, casou-se com Rubens, seu único amor de toda a vida, e assim chegamos na história que estamos te contando. Eunice era, portanto, da escrita, e com a escrita, ela conquistou tantas lutas e batalhas de modo incansável, apesar das derrotas seguidas para os militares. Foi em 16 de fevereiro de 1971, após alguns dias de deixar a prisão, que Eunice escreveu a primeira e a dolorosa e rígida carta ao então ministro da Justiça e presidente do Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana, o CDD-HP, Alfredo Buzaide. A carta integra hoje o acervo do Serviço Nacional de Inteligência e foi uma documentação tida como perdida pelo CDD-HP por muitas décadas. Diz Eunice em sua carta: Rubens é um homem de bem, pai de família exemplar, engenheiro competente, cidadão probo e honrado, empresário responsável e capaz. Deputado federal por São Paulo, teve seus direitos políticos suspensos em 1964. Não viu contra si, no entanto, instaurar-se nenhum inquérito policial, militar ou processo penal. Não lhe foi feita jamais acusação de nenhuma natureza. De que o acusam? Sua mulher e seus filhos têm o direito de sabê-lo. Que fizeram de Rubens? Onde está e para onde o conduziram? Por que não cumpriram as leis que vigoram? Reivindico para o meu marido o direito de ser preso segundo as regras mesmas da legislação penal de segurança, para que se defenda, para que seja libertado. Na descrição, ela ainda traz o relato da sua própria prisão e a dor da prisão da Eliana, sua filha, que foi obrigada a sair encapuzada e a deixar os 3 menores sozinhos em casa, como vimos no primeiro capítulo. Conta então, Eunice. É, pois, há um tempo a carta da mãe que conheceu a surpresa enorme, ou melhor, eu diria a indignação, mantida no mais íntimo de si mesma, de assistir à prisão de uma filha, adiante encapuzada, como igualmente ela própria, para posteriormente, já aí não mais em sua presença, ser submetida aos traumas psicológicos terrivelmente brutais em sua idade, dos interrogatórios procedidos segundo os chamados métodos policial-militares da mulher brasileira. Ela mesma vítima da prisão violenta, incomunicável durante 12 dias e que escreve agora para quem sabe ter a graça um dia saber da sorte de seu marido. Sobre isso, Eliana contou só mais atualmente, em entrevista a Marie Claire, devido à repercussão do filme Ainda Estou Aqui, que ela própria sofreu violência sexual pelos militares, mas não contou isso até que a mãe tivesse Alzheimer, até estar mais velha, para não poder também sofrer mais uma vez dessa dor. Foi apalpada pelos guardas e revistada brutalmente, enfiaram o dedo em tudo quanto é lugar. Mas minha mãe nunca soube. Só contei depois que ela teve Alzheimer. Isso talvez explique porque Eliana não costuma dar entrevistas, porque Eliana não costuma sorrir. Em nova carta, datada de 22 de fevereiro de 71, que a própria Eunice decidiu chamar de confidencial, ela relata o encontro com Alfredo Buzaide. De acordo com ela, essa reunião teria ocorrido num sábado de carnaval, na casa do próprio ministro, e estavam presentes também Jaime Paiva, o sogro de Eunice, pai de Rubens, e Cássio Mesquita de Barros, o seu cunhado. Diz ela que o ministro assegurou que Rubens estava vivo e que teria sofrido no máximo alguns arranhões.
afinal era prisioneiro do exército. O CDD-PH, um órgão para os direitos humanos, que nunca protegeu os direitos humanos. A esperança da família estava em grande parte depositada no Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana, um órgão criado com a função de receber e investigar denúncias de violações de direitos humanos. No entanto, a atuação real e na prática era quase inexistente. Ou seja, um órgão criado pelos próprios militares para efetuar denúncias e violações de direitos humanos ocorridas no país. O Conselho não foi extinto após o fim do regime, e em 2014 ele foi transformado em Conselho Nacional dos Direitos Humanos, vinculado à Presidência da República. Na prática, porém, durante a ditadura, o Conselho era só mais uma demonstração das ambiguidades, como dizem os especialistas, porque ele não negava completamente o direito à denúncia, mas a atuação beirava o nada, a nulidade. Era só para parecer democrático. Sabe como é que é? Em agosto de 71, começam as derrotas sucessivas de Eunice Paiva. Foi nessa data que o Superior Tribunal Militar, o STM, reexaminou o pedido de habeas corpus, aquele que a gente falou no episódio 1, pedido por Lino Machado, e de novo decidiu pelo arquivamento do caso. A justificativa do STM é baseada na versão apresentada pelos militares, lá naquela sindicância, que sustentavam que tinha ausência de provas de que Rubens estivesse sob a custódia dos milicos. O mais contraditório é que, ao mesmo tempo, o STM reconhecia que as investigações sobre o paradeiro de Rubens deveriam continuar dentro das Forças Armadas, havia um reconhecimento de que a história oficial não estava fechada. Esse impasse jurídico é que permitiu o caso ficar suspenso, sem solução por tantas décadas. As decisões do STM impactavam diretamente o CDD-PH. Em 10 de agosto de 71, só uma semana após o arquivamento do STM, a maioria dos membros do Conselho decidiu também arquivar o caso, praticamente selando o desaparecimento. O impacto do adiamento no STM foi inevitável no CDD-PH. Em agosto de 71, só uma semana após o arquivamento no STM, a maioria dos membros do Conselho também decidiu arquivar o caso, praticamente selando o desaparecimento oficial de Rubens Paiva. Durante os votos, 3 conselheiros se recusaram a aceitar o arquivamento, o que empatou a votação e sobrou para Alfredo Buzaide, o presidente do CDD-PH, desempatar. E apesar de ter dito para Eunice que faria de tudo para encontrar Rubens, votou pelo novo arquivamento do processo. Essa conduta de Buzaide é vista como uma ação calculada para desacelerar as pressões. Ao dar falsas esperanças para a família, Buzaide ganhava tempo para que os militares ocultassem o corpo e apagassem qualquer vestígio de crime. O CDD-PH se reuniu até 28 de novembro de 73 e depois ficou completamente inoperante até 79. Coincidentemente, a data mais próxima do caso Rubens Paiva, onde a pressão estava mais forte. Quase no começo dos anos 80 que o CDD-PH volta a funcionar e, de forma quase jocosa, abre seus trabalhos para arquivar mais uma vez o caso Rubens Paiva. Agora, usava como justificativa central a lei da anistia. Essa decisão da anistia consolida um padrão de impunidade dos agentes envolvidos na morte de Rubens Paiva. E a cada vez que Eunice conseguia abrir o processo em alguma instância novamente, a anistia era utilizada pelos militares para travar o processo. Nesse meio tempo, no entanto, Eunice Paiva passou no vestibular de Direito e começou a sua formação como advogada. O direito seria usado com ela para comprovar o assassinato do marido, mas muito mais do que isso, Eunice não era só a luta pelo marido. Ela também foi muito importante para os direitos humanos do Brasil, combateu a política contra indígenas do regime e até o final da ditadura se tornou uma das poucas especialistas em direito indígena do nosso país. Em 1987, ao lado de alguns outros parceiros, ela fundou o Instituto de Antropologia e Meio Ambiente, o IAMA, ONG que atuou até 2001 na defesa e autonomia dos povos indígenas. Segundo Marcelo Rubens Paiva, Eunice, então, passa a frequentar a cidade de Brasília e fazer as denúncias e pressionar a Comissão de Direitos Humanos da Câmara, a OAB e a Associação Brasileira de Imprensa, para que jogasse na mídia o caso e ele não fosse esquecido. Marcelo relata ainda que alguns militares tentaram subornar a família e chegaram a pedir dinheiro para fornecer informações sobre Rubens. O tempo passou e Rubens Paiva não apareceu. Isso porque é preciso entender o seguinte: para além da reparação histórica, as provas da morte de Rubens também eram necessárias por questões do dia a dia, por questões burocráticas. Por exemplo, em 1981,
Eunice pediu uma outorga judicial na vara da família para vender um apartamento que estava no nome do seu pai, mas que precisava da assinatura do seu marido desaparecido para ser vendido. O juiz responsável por esse caso, de nome Marcos Martins, não apenas concedeu essa outorga, como escreveu à Procuradoria da Justiça do Rio de Janeiro, exigindo um inquérito ser aberto para o desaparecimento de Rubens Paiva. E esse caso está muito bem explicado pelo Marcelo no livro Ainda Estou Aqui. A família comemorou muito. Era a primeira vez que alguém da justiça estava do lado da família. Foi o começo do reconhecimento e, enfim, da viuvez jurídica, importante para dar prosseguimento a qualquer tipo de burocracia. Isso garantiu que durante toda a década de 80 não houvesse nenhum avanço judicial no esclarecimento do desaparecimento de Rubens. Sobre isso, somente em 2010, com o início das comissões da verdade se aproximando, que o caso foi finalmente reaberto para a investigação verdadeira dos fatos. Finalmente chegamos ao ano de 2011, ou seja, quase 41 anos depois do crime e 27 anos após o fim da ditadura militar, quando finalmente um trabalho mais sério e obstinado pelo aprofundamento de qualidade, em detrimento a tudo que já tinha acontecido com essa família até aqui. Era a Comissão Nacional da Verdade e os seus grupos de trabalho por todo o país que puderam esclarecer centenas de casos de violação de direitos humanos. Então, vamos entrar de cabeça na CNV para finalmente ver como a farsa foi desmontada? Em seu relatório final, a Comissão Nacional da Verdade apontou 434 entre mortos e desaparecidos e responsabilizou 377 agentes do Estado por abusos que, obviamente, não abarcam todos os crimes da ditadura e nem todos os agentes militares do período, mas conseguiu demonstrar de maneira irrefutável que a repressão brasileira foi sistemática, extremamente violenta e ordenada pelos altos comandos do governo. A Comissão Nacional da Verdade examinou arquivos secretos, ouviu mais de 1000 depoimentos, inclusive de vítimas, familiares e ex-agentes militares, e cruzou esses depoimentos com documentos oficiais que estavam guardados sob sigilo até o período do início da comissão. Isso porque vale lembrar aqui que até a implementação da Lei de Acesso à Informação em 2012, a LAI, todo o acervo de documentos estava sob sigilo confidencial da ABIN, a Agência Brasileira de Inteligência, e hoje está aberto para consulta pública. Infelizmente, pela demora da abertura dos casos, muitos arquivos simplesmente desapareceram, segundo os próprios familiares e vítimas desse caso todo. Mas ainda assim, foi essa intensa movimentação durante o governo Dilma pela transparência de informação que conseguiu pressionar via opinião pública a revelação e a abertura dos documentos. A Comissão Nacional da Verdade, então, foi instituída pela Casa Civil durante o governo da presidenta Dilma Rousseff, ela própria uma ex-presa política e vítima de tortura durante a ditadura, portanto, profundamente consciente da importância histórica de trazer à tona a verdade colocada para debaixo do tapete, e tinha como objetivo central algo claro: investigar e esclarecer as graves violações de direitos humanos ocorridas durante o período da ditadura, assegurando, finalmente, o direito à memória e à verdade histórica, como forma de promover reconciliação nacional diante do capítulo tão sombrio que assola nosso país. Apesar do impasse quanto à punição judicial, devido à lei da anistia, que falaremos daqui a pouco ainda nesse episódio, a CNV conseguiu elevar o nível da discussão para outro patamar. O que era boato virou investigação oficial, o que era relato virou confissão, e as vítimas que tinham apenas a sua voz para lutar ganharam holofotes e a devida investigação. Documentos reveladores do caso Rubens Paiva. No caso do Rubens, a investigação se tornou um dos principais trabalhos da comissão devido à quantidade fartas de provas e pessoas dispostas a falar além dos documentos obtidos. Entre esses documentos, a CNV traz em seu relatório final o documento Turma de Recebimento e o comunicado 44671, que mencionamos brevemente no episódio 1. Esse informe é basicamente uma chave central
que prova a anuência dos militares e todo o terror causado à família. Localizado nos acervos do SNI, o primeiro documento data de 26 de janeiro de 71, 6 dias após a prisão do deputado federal. E se você tem boa memória, vai se lembrar que esse documento estava circulando durante o período de habeas corpus impetrado por Lino Machado, ou melhor dizendo, enquanto os militares negavam a prisão de Paiva para a família. Sim, enquanto os militares repetiam a todos que Rubens Paiva jamais havia sido preso, os documentos internos que circulavam provavam exatamente o contrário. Toda essa papelada estava escondida nos cofres do coronel Júlio Miguel Molinas Dias, ex-comandante do DOI, do 1º Exército do Rio de Janeiro, que foi assassinado em 1º de novembro de 2012. O coronel era colecionador de armas. Tinha mais ou menos 20 delas, o que ficou com uma suspeita sobre o motivo da sua morte. Ainda que não esteja totalmente descartada a hipótese de que o crime foi movido por desafetos ligados ao seu passado militar. Após a morte de Molina, a esposa do coronel entregou esses documentos às autoridades e, em novembro de 2012, numa cerimônia pública, o então governador do Rio Grande do Sul, Tarso Genro, fez a entrega oficial dos materiais para a CNV. Outro fato que aumentou significativamente a pressão sobre os militares foi o documento do próprio Supremo Tribunal Militar, que, por meio de um ofício do ministro brigadeiro Grum Moss, o relator do caso, que endereçava ao sargento-general Ciseno Sarmento esclarecimentos sobre o paradeiro do preso detido em 20 de janeiro, demonstrando claramente que a alta cúpula militar tinha total ciência da prisão e dos fatos envolvidos, ainda que negassem sistematicamente tudo. Então, dito isso, vamos agora analisar em detalhes estes documentos passo a passo. Ali no alto da página do documento 44671, uma observação escrita a lápis traz as recomendações. Essas cartas, apesar do que já revelam, são interessantes de serem analisadas. As cartas são aquelas recolhidas na apreensão de Cecília e que endereçavam a Rubens Paiva, enquanto ele estava sob a custódia militar. Essa anotação, feita em 27 de janeiro de 71, contradiz frontalmente tudo que estava sendo dito, que Rubens não se encontrava nas dependências do DOI-CODE, por exemplo. Essa mesma data coincide com o momento que o então comandante do Exército ordenou ao Major Ney Mendes que se abrisse a tal da sindicância interna sobre o desaparecimento de Rubens. É exatamente nessa sindicância que a farsa começa a ser demonstrada. Ou seja, os militares sabiam do que estava acontecendo. No alto da página fica evidente o motivo do medo deles. Tratava-se literalmente de um atestado de prisão de Rubens Paiva. Portanto, uma prova irrefutável de sua prisão dentro das dependências dos militares. Além de revelar o roteiro falso e fabricado desse documento, foram geradas 60 cópias de xerox, que foram distribuídas. E quando você distribui, não tem mais volta. Na próxima página, há algo ainda mais revelador. O comandante-diretor do Exército, Norival da Costa Guimarães, solicita em caráter de urgência alguma informação sobre a situação do deputado preso, sem citar nenhuma fuga ou informação, apesar dos veículos de imprensa já terem sido informados da tal fuga. E aqui, duas coisas geram perguntas. Como os militares falavam tão abertamente de um deputado que nunca fora preso em suas dependências? E como o Superior Tribunal Militar tinha informações precisas da data da prisão de Rubens se ele nunca tinha sido preso, segundo as notas militares enviadas à imprensa? Continuemos. Há uma outra folha, que descreve também os documentos pessoais de Rubens Paiva. Está dito nela: há um cartão de identificação do contribuinte, um cartão Diners Club, um cinto de couro preto, canetas, relógios, descritos como de metal branco da marca Movado, dinheiro, 260 cruzeiros e 14 livros de diversos autores, além de 4 cadernos de anotação. Nenhum preso em fuga teria seus pertences catalogados, descritos tão detalhadamente. Mais uma prova escancarada, descoberta pela CNV. Além disso, há uma outra folha avulsa, extraída de um caderno pautado e datada de 4 de fevereiro de 71, na qual consta a seguinte anotação. Essa simples anotação, aparentemente burocrática, desmonta um dos principais pilares da versão militar. Como poderiam afirmar que Rubens jamais esteve detido sob custódia se os seus pertences estavam sendo formalmente recolhidos e arquivados pelos militares dias depois do seu desaparecimento em fuga? Mais do que um mero detalhe, essa evidência
comprova a continuidade da manipulação de fatos dentro da estrutura militar. Cada movimentação fora registrada e, ao mesmo tempo, cada movimentação era encoberta sob sigilo e falsificação. Mas não foram apenas documentos que a Comissão Nacional da Verdade trabalhou para chegar às vias de fato. Historiadores trabalham com cruzamentos de fontes, relatos orais, arquivos, acervos, notícias de jornal. Todas essas cruzadas vão compondo uma narrativa capaz de reconstruir a linha do tempo verdadeira do caso. Esse cruzamento, inclusive, é o que eu tentei fazer ao longo do documentário, que você pode deixar o seu like, seu sininho, se inscrever, sobretudo, se puder e achar que é justo para o nosso trabalho, assinar o nosso Catarse. É o que nos mantém vivo aqui dentro da plataforma. É o que nos dá coragem para falar, apesar do algoritmo ser contra e de todo o perigo que se tem de falar sobre esse caso. Enfim, voltando aos depoimentos. Foram recolhidos dezenas de depoimentos que incluíam os familiares de Rubens, os amigos, os políticos da época e, é claro, os militares. Entre os destaques do lado militar, vale para aqui, para nossa análise, ressaltar os depoimentos dos coronéis Ronald de Leão e um coronel denominado oficialmente como Agente Y, que negociou com a CNV de abrir a boca caso seja mantido o anonimato. Ambos foram testemunhas oculares da tortura de Rubens Paiva, que resultou em sua morte, e prestaram depoimento aos grupos de trabalho da CNV do Rio de Janeiro, através do conselheiro Cláudio Fonteles. E o seu anonimato foi mantido porque eles temiam, mesmo muito tempo depois, sofrer retaliações do meio militar. E aí você vê com quem a gente está mexendo. Diz então o Agente Y. Falamos pessoalmente com o então Major Bellion do que tínhamos visto, alertando para possíveis consequências. Nada foi feito. Depois de um tempo, saiu na mídia que o tal Agente Y era o coronel Armando Avolio Filho. Foi ele quem deu as declarações exatas do caso. Diz ele. O CISA trouxe o Rubens Paiva para o DOI durante a noite. Já havia terminado o expediente no batalhão e, como de costume, já tinha ido para casa. Por isso, sequer estava no quartel quando ele chegou. Fiquei sabendo da chegada só pelos comentários ouvidos. Era quase fim do término do expediente, por volta das 17 horas. Ao me despedir dos soldados e sargentos do pelotão, reparei que uma das salas da oitiva do DOI estava entreaberta. Salas essas, repito, de uso exclusivo do DOI, conforme já relatei. Ao dirigir-me para fechá-la, deparei com um interrogador do DOI de nome Hughes ou alguma coisa assim. Ele utilizava método não tradicional de interrogatório e uma pessoa que, de relance, me pareceu ser de meia idade. Presumi que aquilo poderia ter consequências desagradáveis. De imediato fui à sala do Capitão Leão, dentro do mesmo pavilhão, relatando o fato. Decidimos então informar ao comandante do DOI. Saímos do pavilhão e fomos até a CCSV, onde ficava a sala dele. Falamos então pessoalmente com o Bellion, o que a gente tinha visto, alertando-o para possíveis consequências. De começo, a CNV encontrou um sujeito errado, porque esse nome Hughes não era encontrado. Tinha um outro militar com um nome muito parecido. Faltavam mais elementos para chegar em sua identidade. Porém, cruzando os dados com o depoimento do Ronald Leão, tínhamos um retrato mais claro de quem era o sujeito referido. E é importante ressaltar que o depoimento do Agente Y não foi feito no mesmo momento do depoimento de Ronald, e ambos relataram com precisão os mesmos fatos. Na época, o oficial do Exército Ronald Leão, hoje falecido, que servia no 1º Batalhão de Polícia do Exército do Rio de Janeiro, relata que... No dia seguinte, à tarde, fui procurado pelo General Avolio em minha sala e o mesmo me alertou que algo estranho estava acontecendo. Ao término do expediente, fui para minha residência, já que o preso em questão era de responsabilidade do DOI-CODE, bem como todos os outros lá que se encontravam levados pelos FIEX. O general Bellion, na época, chefiava o DOI-CODE e estava nas dependências quando da chegada do senhor Rubens Paiva. Reafirmo ainda que comuniquei naquela data, ou seja, 21 de janeiro de 1971, este fato ao então Major Bellion, que procurei e encontrei na sua sala de trabalho. Ele sabe quem interrogou o preso e tudo o que aconteceu. Era um coronel forte, de olhos azuis. Mais uma peça se encaixa. Lembra que no episódio 1, essa descrição era dada por Cecília a Marcelo Rubens Paiva e fora relatado no livro Ainda Estou Aqui? Loiro de olhos azuis.
e só havia um coronel loiro de olhos azuis e com um sobrenome diferente. Era Hughes, Antônio Hughes, oficial da reserva. E para confirmar, bastou olhar nas datas, voltar nas condecorações e medalhas do Exército, porque o verdadeiro Hughes tinha recebido medalha de condecoração pouco tempo depois dos irmãos Oschendorf, que falamos no episódio 1. Diz a declaração de condecoração: agradecimento pelos serviços prestados no combate à subversão, colaborando dessa forma para a manutenção da lei, da ordem e das instituições. Em sua carta à CNV, enviada como acréscimo do depoimento, o militar Ronald de Leão arrola o nome de outros militares que poderiam esclarecer as circunstâncias da morte, a ocultação de cadáver e o desaparecimento de Rubens. Rubens Paim Sampaio, chefe da equipe CX, equipe essa que recebeu o Sr. Rubens Paiva e o interrogou. Esse oficial pode informar o que aconteceu com o referido preso. Coronel Ronaldo, Raimundo Ronaldo Campos, oficial da cavalaria, que nos ajuda a esclarecer como o carro da polícia havia sido fuzilado durante a fuga de Rubens. O carro. Em 18 de novembro de 2013, perante a Comissão Estadual da Verdade do Rio de Janeiro, Raimundo Ronaldo Campos, coronel da reserva, confessou que tudo foi forjado para esconder o crime contra Paiva e não se tratava de algo além de farsa. Ele diz: entre o final de 1969 e os primeiros meses de 1971, eu era capitão e estava lotado no COD, o Centro de Operações de Defesa Interna. Me lembro bem daquela noite. 21 para 22 de janeiro de 1971. Em dado momento, não sei dizer a hora exata, o chefe de operações que estava de plantão, Major Francisco Demiurgo Santos Cardoso, me chamou e disse para eu pegar um carro, levar até um ponto bem distante dali, tocar fogo para dizer que o carro foi interceptado por terroristas e voltar para lá. Cheguei a perguntar o motivo, mas ele só me olhou e, sem espaço para mais perguntas, respondeu em tom seco: para justificar o desaparecimento de um prisioneiro. Então, foi Raimundo quem metralhou o próprio carro, por ordem do Major Demiurgo, e depois ele próprio foi designado na sindicância interna a dizer que havia encontrado o carro com perfurações de bala. Naquele momento, o Major Demiurgo não me informou quem era o prisioneiro. Parecia muito nervoso e apenas disse tratar-se de um preso político que morreu no interrogatório. Só me restava cumprir a ordem do meu superior: pegar o carro, levá-lo para longe e queimá-lo. Fiz exatamente o que me mandaram. Só depois de realizar aquele teatro montado às pressas, quando voltei ao quartel e fui preencher o mapa de missão, é que vi o nome do preso. Ou seja, meus amigos, de fato, não existe um lado da história. Existem vários. E por isso a função da comissão não é apenas aceitar documentos ou depoimentos como provas irrefutáveis, mas cruzá-los, misturá-los, ver suas convergências, para daí sim, no meio disso, emergir a verdade e saber o que estava escondido pelos terrores da ditadura. Então, se a Comissão Nacional da Verdade não conseguia saber onde está o corpo de Rubens Paiva, ela sabe quem ainda guarda com segredo essa verdade, mas não revela. É o General Bellion, o maldito General Bellion, que ainda está vivo, hoje tem 95 anos e continua morando no Rio de Janeiro. Ele era o chefe do Destacamento de Operações de Informações do Primeiro Exército, o DOI, do Rio de Janeiro, e exerceu essa chefia de novembro de 1970 a maio de 1971. Portanto, estava à frente da unidade em 20 e 21 e 22 de janeiro, quando se deram os fatos relacionados à prisão e à morte de Rubens Paiva, né? Em depoimento que prestou
à Comissão Nacional da Verdade ao conselheiro Cláudio Fonteles em 13 de junho de 2013, o general José Antônio Nogueira Belha informou que se encontrava de férias nesse período. Mas a comissão apurou, como bem ressaltou a conselheira Rosa Cardoso, que, embora de férias, ele desenvolveu atividades nesse período. Em depoimento, o general nega tudo. Diz que é mentira e que estava em férias. Mas aí que vem a mentira. Os documentos mostram que, de fato, o general estava de férias, mas interrompeu as suas férias para fazer deslocamento sigiloso nos dias 17, 20, 26 e 29 de janeiro. Exatamente o período em que o ex-deputado Rubens Paiva tinha sido trazido para os porões que ele comandava. Os documentos ainda mostram que ele pediu saque de diárias de alimentação para o seu deslocamento. Mas ainda havia uma dúvida levantada pela CNV. Como sabemos que ele realmente voltou ao Rio de Janeiro e não fez um deslocamento para um outro local qualquer? O documento, que mencionei agora há pouco, tem um item 2, e nele está escrito, além dos itens pessoais do deputado, sob o subtítulo Pertences Pessoais, uma outra anotação escrita à mão. Observação: 2 cadernos de anotações encontra-se, escrito de maneira errada, com o Major Bellion, 21 de janeiro de 71. Então, como o Major estava de férias e pôde retirar os cadernos? Há ainda documentos que mostram que o período entre 1º de julho e 20 de setembro de 71 constam no item Referências Elogiosas, na qual é descrito uma condecoração pública e um elogio do general Cisênio Sarmento, aquele que pediu urgência de manifestação no caso Rubens Paiva. Diz então o general: cumpre-me agradecer e louvar aos que colaboraram comigo, dando o melhor de seus esforços, da sua lealdade e da sua abnegação. Coube a este jovem oficial, Major José Antônio Nogueira Bellion, do Estado-Maior, a difícil tarefa de participação da organização e funcionamento do novo organismo de combate à subversão. Nesse trabalho aplicou-se com esmero, com carinho e com inteligência, dando tudo de si em prol da eficiência do órgão tão oportunamente criado. E a essa altura do campeonato, você já percebeu o padrão. Os participantes ativos do caso Rubens Paiva foram todos agraciados com a medalha do pacificador e louvados por terem cometido uma espécie de crime perfeito. E de fato, o crime ficou escondido por tanto tempo, com tantas mentiras, que pode ser considerado um crime sem castigo, o título do excelente livro da Juliana Dalpiva, que a gente usou muito aqui durante o nosso documentário. Não há mais dúvidas. Depoimentos diferentes, prestados em momentos diferentes, cruzados com fontes oficiais do próprio Exército, as peças se encaixam. O general Bellion teve a presença, ação e ciência e conhecimento de todo o caso de perto e até hoje guarda segredos nacionais consigo até o presente momento desse vídeo. Portanto, onde está o corpo? Só nos resta crer que há ocultação de cadáver. Até porque, quando ouvido pela CNV, o general nega todos os fatos, afirmando que no máximo houve uma confusão nas pagas da diária, que ele reafirma estar de férias e pronto. Suas declarações na CNV são sempre curtas, abre aspas. Nos períodos de novembro de 70 a 17 de fevereiro de 71, quando exerceu a chefia, não houve mortes no DOI. A determinação do comandante do IEX, general Silvio Frota, pessoa religiosa, católica, de bem, responsável, era que nenhum preso fosse maltratado. E aí, me permitam aqui sair um pouco do tom investigativo, sóbrio, para dizer: isso é lorota, balela, mentira pura. O período em que o DOI do Primeiro Exército estava sob o comando do então Major Bellion ficou registrado na história com um tempo brutal de repressão política, e são conhecidos ao menos 10 pessoas que perderam a vida ou desapareceram sob a sua custódia. Os nomes a seguir são os nomes que faleceram na mão do então Major, hoje General. Além de Rubens Paiva, outros 9 mortos ou desaparecidos. Celso Gilberto de Oliveira, desaparecido em 10 de dezembro de 70. Há depoimentos, de presos sobreviventes que sofreram uma cariação dentro do DOI em dezembro de 70, junto com Celso Gilberto de Oliveira. Aderval Alves Coqueiro, morto no Cosme Velho, numa operação que envolveu agentes do DOI. Antônio Joaquim Souza Machado, militante da VAR Palmares, desaparecido em 15 de fevereiro de 71,
juntamente com Carlos Alberto Soares de Freitas, também depoimentos, testemunhas de que passaram pelo DOI antes de desaparecer, né, muito provavelmente na Casa da Morte de Petrópolis. Aí nós temos o testemunho de Inês Etienne sobre esses casos e também do médico Amilcar Lobo. 2 militantes também da VPR mortos em março de 71, Gerson Teodoro de Oliveira e Maurício Guilherme da Silveira. Nesses casos, o próprio atestado de óbito registra como local do óbito o endereço da Rua Barão de Mesquita, onde funcionava o DOI. Marilena Vilas Boas Pinto, também em entrevistas com militares realizadas por Hélio Gaspari, é registrada a sua passagem do DOI antes de ser levada para a morte em Petrópolis, na Casa da Morte. Junto com ela, Mário de Souza Prata. A história que ele conta não fecha. A história dos depoimentos se encaixam. A CNV, então, deixou indicativos de conversas novas e novos depoimentos, e os advogados do general manifestaram sempre que não havia mais interesse em prestar depoimento. E ao contrário dos militares ditadores, na democracia o sujeito não pode ser obrigado a colaborar com a história, não pode ser torturado para contar fatos investigativos. Então, eu faço algumas ressalvas. Qualquer parente seu que disser que não tem provas suficientes para o caso Rubens Paiva está afirmando que os militares, então, mentiram em algum momento. E se esses militares mentiram em algum momento, mentiram na sindicância, como é que eles têm tanta certeza que não houve ocultação de cadáver na época de Rubens Paiva? O corpo. No primeiro episódio, nós vimos que ainda faltava descobrir e se aprofundar sobre o corpo. E essa, de fato, é uma das dificuldades desse caso. As versões conhecidas até então se alternam entre o corpo ter sido enterrado na praia ou atirado num mar ou num rio. Seja verdade ou seja mentira, essas versões vão se variando e a pergunta ainda continua. Onde é que está o corpo de Rubens Paiva? Investigações e testemunhos revelam as etapas da ocultação do corpo de Rubens Paiva. Inicialmente, o corpo teria sido enterrado às pressas em uma cova rasa no alto da Boa Vista, área da mata da zona norte do Rio de Janeiro, próximo a onde Rubens teria morrido. Algum tempo depois, os militares passaram a temer que uma obra na estrada da região de Edson Passos pudesse expor a sepultura secreta onde estaria enterrado o corpo. Então, ele teria sido desenterrado e transferido para outro local sigiloso. Alguns indícios mostram que ele pode ter sido jogado na Praia do Recreio, na zona oeste carioca, onde permaneceria escondido. Em 1973, o alto escalão deu uma ordem para dar um fim definitivo ao corpo de Paiva, eliminando qualquer vestígio. Em entrevista, um militar que se manteve anônimo até então relembrou ter recebido do gabinete do próprio ministro da Defesa do Brasil, o ministro do Exército, a missão de desaparecer de uma vez por todas com o corpo de Rubens Paiva. Uma equipe de cerca de 15 homens, disfarçados de banhistas, teria passado o dia escavando trechos até a praia para localizar o cadáver embrulhado. Os restos mortais foram então retirados da areia, colocados em um caminhão e levados até o Yacht Clube do Rio de Janeiro. De lá, seguiram de lancha até o mar adentro e foram lançados pedaços do corpo pelo Oceano Atlântico. Os responsáveis teriam calculado até correntes marítimas para que ele fosse arrastado para longe da costa, desaparecendo para sempre sob as ondas do mar. Em 1987, uma denúncia anônima levou a polícia a vasculhar essa mesma praia do Recreio dos Bandeirantes em busca desses restos humanos, obviamente sem sucesso. Em 1999, uma nova escavação ocorreu no alto da Boa Vista, próximo ao quartel dos bombeiros, também sem encontrar nada. Foi só muitos anos depois que a verdade seria confirmada. Até a Comissão Nacional da Verdade entrevistar o coronel Paulo Malhães, um dos mais frios e cruéis, sangrentos da linha dura, que começa a dar uma série de contradições e entrevistas confusas e que trazem à tona mais uma vez essa questão do corpo. É o seguinte: em junho de 2012, a jornalista Juliana Dalpiva e o jornalista Chico Otávio, trabalhando para O Globo, trazem quase uma reviravolta ao caso.
Investigando a repressão política no Brasil, eles obtiveram uma confissão direta do ex-tenente-coronel Paulo Malhães. E admitiu também que utilizava animais para torturar presos e que retirava as arcadas dentárias desses corpos de guerrilheiros para que nunca mais fossem encontrados. Admitindo que foi um dos idealizadores da Casa da Morte, o centro clandestino de tortura que falamos no último episódio, e que também teria coisas a dizer sobre Rubens Paiva, fecha aspas. Nesse momento, a CNV estava investigando também o paradeiro do corpo e ouvindo militares que foram atrás da comissão para dar suas informações sobre o corpo. Dali então, são 2 anos de entrevistas e pesquisas sobre Paulo Malhães até que essas contradições aparecessem. Dalpiva já havia saído do Globo nesse momento e trabalhava separada de Chico Otávio. E, em entrevistas feitas em off pelos jornalistas, 3 versões surgem. Em anonimato, para a Comissão Nacional da Verdade, Paulo Malhães diz que jogou os restos mortais de Paiva no rio Itaipava. Para Chico Otávio, ele dizia que fora chamado à missão para jogar os restos mortais no mar. E para Juliana Dalpiva, ele diz que ou foi no mar ou foi no rio. Ou seja, admite a missão, mas quer confundir propositadamente com várias versões. Essas confissões forçam a CNV a convocá-lo mais uma vez para um depoimento, desta vez em audiência pública. No dia 25 de março de 2014, diante da imprensa e dos membros da CNV, Malhães falou por cerca de 2 horas. Seu relato é assustador, é frio e está na íntegra aqui no YouTube. E por mais doloroso que seja, é muito didático de assistir para entender de uma vez por todas que nunca houve regime leve, dita branda ou qualquer coisa do tipo. Foi ditadura. Malhães descreve as técnicas usadas para impedir que os corpos fossem identificados, como arrancar arcadas dentárias e cortar o dedo das vítimas antes de jogá-las em rios ou no mar. Mas, na hora de falar diretamente sobre o caso Rubens Paiva, Malhães recuou. A esposa do coronel, Cristina Malhães, afirmou que ele mentiu nos depoimentos da Comissão Nacional da Verdade e que ele havia confessado para a esposa que ele tinha participado da morte do ex-deputado Rubens Paiva. Mas que temia assumir isso publicamente. 1 mês após seu depoimento, Paulo Malhães é morto em sua casa. E para conspiradores de plantão, calma. Sua morte não tem nada a ver com queima de arquivo militar, por mais que isso pareça o mais óbvio. Mas o fato é que Malhães, depois da ditadura, se envolveu com grupos de extermínio, de bicheiros, de gente de toda sorte de crimes no Rio de Janeiro, e não faltava quem quisesse tirar a vida do coronel Malhães. E a investigação, bastante séria sobre seu assassinato, mostra que a causa da morte de fato não tem a ver com os atos militares. Porém, o ex-soldado Walter Martins Oliveira reafirma até hoje que Paulo Malhães mentiu no depoimento, mentiu nas jornalistas e que o corpo foi mesmo jogado no mar. Ele disse isso também publicamente em entrevista ao jornalista Bob Fernandes e ao coordenador da CNV São Paulo, Ivan Seixas, há exatamente 1 ano atrás, em 1 de abril de 2024. Um outro coronel em anonimato denunciou na grande imprensa, citando o nome de pelo menos 3 sargentos que teriam participado dessa ocultação: Cabral, Canaã e Iraci. O projeto Brasil Nunca Mais identificou esses sobrenomes como de Clodoaldo Paes Cabral, que já faleceu, como um dos agentes do CI da época, Jairo de Canaã Coni, também já falecido, e Iraci Pedro Correia, que negou todo o envolvimento no caso. De qualquer forma, ficamos até hoje sem ter uma resposta satisfatória sobre o paradeiro do corpo. Olha que coisa perversa. Rubens Paiva foi enterrado e desenterrado pelos agentes da repressão várias vezes. Imagine para a família ficar sabendo que por tanto tempo eles não tinham notícias e o corpo circulava entre os militares tentando dar sumiço naquilo. E eu digo naquilo porque é assim que os militares tratavam o corpo de Rubens Paiva, como algo, como um problema. E se esses militares mentiram em algum momento, mentiram na sindicância, como é que eles têm tanta certeza que não houve ocultação de cadáver na época de Rubens Paiva? O impacto político dessas revelações foi imediato. O relatório foi entregue à presidenta Dilma Rousseff numa cerimônia com forte carga emocional. Dilma chorou ao receber o documento. Mereciam a verdade aqueles que perderam familiares, parentes, amigos, companheiros e que continuam sofrendo O legado da Comissão Nacional da Verdade
não se encerrou com a publicação do relatório. As provas e as conclusões obtidas impulsionaram ações legais, debates judiciais que seguem em curso, buscando responsabilizar, enfim, os autores desse crime. Ao final ainda, a CNV indica que deve haver uma continuação das investigações e que só há um meio de fazê-la, uma CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito, que dá prerrogativa de investigação aos deputados como autoridade judiciária e que poderiam convocar o general Bellion para explicações. Ele sabe onde está o corpo de Rubens Paiva. Ele é quem pode dar um ponto final para essa história. Mas, até agora, nada foi feito. Quando a CNV finalizou, em 2014, ela recomendou fortemente a criação de um órgão permanente de investigação, que nunca foi criado. É bem verdade que Lula, agora em seu terceiro mandato, recriou a Comissão de Desaparecidos, aquela criada pelo FHC, e que o Bolsonaro tinha descontinuado. Mas nunca ninguém criou esse órgão permanente. Nem o governo Dilma, nem o pedacinho de Temer, muito menos com Bolsonaro, e até agora, nada. Essa história é sempre colocada para debaixo do tapete. E é importante deixar isso bem demarcado. Um país que não se resolve com o passado está condenado a assistir o mesmo estrago de novo, de novo, de novo e de novo. Então precisamos falar disso, do discurso negacionista de Bolsonaro, que só se perpetua porque a verdade não foi estabelecida até o fim, porque não houve fechamento da história, e na política não há vácuo de respostas. Onde há espaços vazios, alguém sempre pode completar com lorota. E esse alguém é Jair Messias Bolsonaro, um grande advogado informal sem formação, ferrenho defensor da tortura, da ditadura e do negacionismo dos crimes militares. Agora nós decidimos fazer uma pausa estratégica nesse episódio e eu já vou te contar o porquê disso, então não fecha o vídeo ainda não. É o seguinte, quando nós gravamos os primeiros capítulos, ainda não havia a definição da data do julgamento de Jair Bolsonaro e dos militares golpistas, e nós não sabíamos que durante o lançamento do documentário, o discurso de anistia já na boca dos golpistas estaria tão forte até com manifestação marcada. Isso só já justifica o porquê de um episódio à parte. Além disso, a forma como que os Bolsonaro lidam com a memória dos Paiva e a forma como eles utilizam o discurso de anistia nesse momento merece uma reflexão que explica muito do porquê a extrema-direita age como age ou de como a extrema-direita tem sequestrado, capturado alguns afetos para poder mover essa massa golpista de continuar nas ruas. Além disso, aqui vai um convite. Nós estamos fazendo todo fim de mês, na última sexta-feira do mês, uma live para os nossos assinantes. Uma live fechada que a gente pode conversar de bastidores, aprofundar mais os temas do vídeo, trocar perguntas, participar, etc e tal. Então, se você assinar durante esse mês, você vai ter direito a ver a live e está sendo uma coisa muito divertida para a equipe fazer. Então fica aqui também esse convite. Acho que isso justifica o porquê de um capítulo à parte que vai sair logo na semana que vem, só para falar da lei da anistia e dos Bolsonaro. Por favor, deixa o seu like, sua inscrição e seu sininho. Não fecha ainda não, que eu sei que eu tenho que fazer a publi aqui, você vai fechar. Calma. E por favor, compartilha esse vídeo. Para você não demora nada dar um Ctrl+C, Ctrl+V e mandar para alguém no WhatsApp. Mas é isso que tem feito a gente sobreviver. E eu admito aqui que tá dando um certo apavoro, uma certa agonia, porque tem tempos que a gente precisa parar para fazer esses documentários mais longos, e você tá ligado como o algoritmo funciona. Isso destrói as visualizações do canal. Eu não tô falando isso da boca para fora, é só você clicar no canal e ver o que aconteceu nos views quando a gente ficou um tempo sem lançar, e é sempre com o boca a boca que a gente retorna, que a gente retoma. Então, por favor, dá essa força pra gente, participa para que a gente continue. É nóis, fica suave. Eu te vejo logo menos. Tamo junto e falou.